Olá, eu quero fazer um comparativo aqui que vai ser extremamente importante para você ganhar equilíbrio na tua vida financeira. Eu quero te falar sobre empresas, como elas identificam a importância de ter uma boa gestão dos seus custos, das suas despesas. Afinal de contas, se ela tiver muitos gastos acima do seu concorrente, ela vai terminar quebrando porque vai ter que ter um produto muito mais caro para poder suportar aqueles gastos. E assim também você deveria tratar a sua vida pessoal, né, a sua casa. Por quê? Porque muitas vezes você tem gastos muito altos em relação, por exemplo, a uma família, um conhecido. E eu digo isso não com a perspectiva de criar uma competição, mas de você identificar como aquela pessoa faz uma melhor gestão dos recursos do que você. Imagina que aquela pessoa consegue se divertir. Ah, mas vai ser da mesma forma que você? Não, vai ser diferente. Vai exigir muito mais criatividade de sua parte, muito mais sabedoria. Assim como também se você tivesse uma empresa, você também vai ser muito mais exigido a sua capacidade de criar, de se reinventar e de se adaptar. E que muitas vezes as famílias não fazem isso. Mas é como se você fosse fazer uma viagem e de repente você quer levar mais pessoas e você utiliza, vou dar um exemplo aqui, um Airbnb que fique mais econômico e que todo mundo consiga viajar. Né? Nem sempre o Airbnb é bom, às vezes é melhor um hotel, mas em algumas situações, quando você sabe gerir seus recursos corretamente, quando você tem noção disso, muda a sua vida, sua perspectiva de gasto, e aí você fica mais equilibrado. Porque não é porque você consegue pagar suas despesas todos os meses que você está gerindo bem os seus recursos. Afinal de contas, você precisa ter um dinheiro para se divertir, você precisa ter um dinheiro para cuidar da sua saúde, você precisa de uma série de atividades que eu entendo que são importantes e que eu entendo também que se você tiver um recurso muito pequeno, por exemplo, você tem um salário mínimo, se torna difícil você poder, com um salário mínimo, pagar determinadas coisas. Mas, independente disso, é muito interessante você entender qual é o limite dos seus gastos, quanto é que é possível você gastar. Então, fique muito atento ao que eu vou te mostrar na frente, porque eu quero mostrar quanto é que você precisa ter de patrimônio para você conseguir aquele valor de aposentadoria ou ter aquele recurso. Então, é muito importante que você saiba isso, que eu vejo algumas pessoas que perguntam assim, olha, quanto é que você quer para você se aposentar? O cara diz, sabe, é 30 mil. Mas 30 mil por quê? Com base em quê? Às vezes é tanto esforço para você chegar aos 30 mil, se você está muito distante, que até desestimula isso. Não é para você ter uma renda de 30 mil por mês, que eu quero colocar aqui. Então as pessoas falam, acho que com desejo do coração, mas não falam com razão, não tem nenhuma referência. E também não trazem esse conceito que eu já botei até vídeo no canal aqui, o custo ideal de vida, né? Quanto é que você poderia gastar, quanto é que as pessoas em média gastam, né? Para que consigam pelo menos no mínimo, para ter qualidade de vida e conseguir reinvestir o valor, para não ficar trabalhando até os 100 anos de idade. Entendeu? Então, vamos para a prática aqui para vocês entenderem o que é que eu quero mostrar aqui. Primeiro ponto que eu quero mostrar é quanto você precisa ter de patrimônio para você se aposentar com a renda mensal de pelo menos aqui, para dar um exemplo, R$ 2.000. Então, está nessa parte amarela aqui, ó. Então, para você ter 2 mil, você precisa ter R$ 400.000 em patrimônio. Então, faz de onde você tirou esse dinheiro, esse valor como aqui? Eu peguei aqui e coloquei 6% ao ano, certo? De R$ 400.000, dá exatamente R$ 2.000 por mês. Se você conseguir esse valor, certo? Você certamente vai ter aqui R$ 2.000 tá, por mês. Agora eu vou tentar mostrar aqui na prática o quanto impacta se você, por exemplo, se assim, eu não tenho uma boa gestão, eu vou sair aqui de 2, eu vou precisar agora de 15 mil. Vou botar aqui 15 mil. Eu vou deixar esse simulador com vocês. Vocês podem testar a hora que vocês quiserem aqui na realidade de vocês. Então, 15 mil você precisa ter 3 milhões de patrimônio. Então, agora imagina que vou cair aqui e vou ficar numa situação mais confortável. R$ 9.000. Muita gente iria se aposentar bem com o valor de R$ 9.000. Né? Então, R$ 9.000 é inclusive acima do teto atualmente do INSS. Eu tenho aqui 1.800 de patrimônio, eu preciso ter. Imagina então a variação que existe a cada valor que você coloca aqui, quanto você precisa de mensal. Então, quanto maior esse valor mensal, porque você não faz uma boa gestão, porque você não tem equilíbrio, porque você não sabe economizar, tendo qualidade de vida, modificando os seus gastos, assim, usando de uma certa sabedoria para gerir os seus recursos. Né? Então, nesse caso, veja como muda o patrimônio necessário. Né? Agora, imagina o seguinte, para você ter 9 mil, vamos voltar aqui, vou deixar os 2 mil, porque vai ficar mais fácil a gente calcular né, nessa planilha aqui. Imagina que você tem um salário de R$ 4.000. Aí você economiza somente 10% ao mês. Você vai pegar R$ 400 ao mês. Tá? Então vai juntar isso aqui por um período. Qual é o período? Olha, se você pensa em aposentadoria, atualmente no Brasil, fica em torno de 40 anos de contribuição para você se aposentar. Então você vai precisar aqui, para ter 40 anos de contribuição, eu vou até botar um prazo menor. Então, se você faz uma boa gestão do seu recurso, segue aqui as dicas do canal, que muitas vezes eu mostro
como é que você pode pegar um determinado valor, ganhar um cashback do cartão, né? E por aí vai, como é que você pode investir melhor. Se você economizar 10%, já fiz até um vídeo aqui mostrando quanto é a despesa ideal, né, que você tem por mês. Né? Então, eu até sugiro isso, que você comece a se comparar com outras pessoas, quanto é que elas gastam. Porque eu vejo gente que diz assim, rapaz, minha conta de luz é R$ 2.000. Mas por que R$ 2.000? Por que tu deixa tanto ligado? Por que você utiliza tanto? Onde você poderia economizar? Usando o exemplo da empresa, é justamente isso. Você tem que, se você tem alguém que está fazendo melhor do que você, para você ganhar essa competitividade, ache por aonde você está errando. Crie novos padrões na sua casa de despesa. Né? Mostre à sua família quanto é que tem um impacto disso, com pequenas economias. Então, vou pegar aqui, nesse caso aqui, R$ 2.000, né, que você precisa por mês, precisa de um patrimônio de 400 mil, é proporcional, né, na medida que você, a cada R$ 1.000 aqui dá 200 mil. Né, então, aí se eu vou pegar aqui como exemplo, eu vou economizar 10% do salário, R$ 400 por mês. Tá? Imagina que o cara ganha R$ 4.000, R$ 400 por mês. Esses 400, eu estou colocando aqui, ó, 400 por mês, um rendimento anual acima da inflação de 6%. Ah, Fernando, mas eu boto meu dinheiro na poupança. Ah, poupança você não vai conseguir nenhum não, cara. Certo? Mas se você pelo menos tiver feito o curso que eu deixei aqui gratuito, certo? De investimento, no básico de investimento, você precisa entender isso. E estiver seguindo o quadro Giro do Investidor, né, onde você vê normalmente alguns investimentos que eu mostro que estão rentabilizando, inclusive, acima da Selic atual, aí você vai poder investir melhor o seu capital. É para isso que eu deixo todas essas informações aqui, para transformar a tua vida. Tá? Então imagina aqui que os 400 a 6% ao ano, que você consegue acima da inflação, tempo de investimento, eu vou ter aqui 35 anos. Você vai conseguir quanto no final? Você está botando R$ 400 por 35 anos, uma taxa de 6%, vai ser aqui 549 mil. Só de juros, esses 549 mil é 381 mil reais. Imagina só como é importante você investir por um longo tempo. Agora, imagina uma outra coisa aqui. Renda no futuro, não vai ser nem 2 mil aqui, ó. Talvez até com 5%, vamos estar 5 aqui, ó. Está aqui 5%. 5% vai dar aqui exatamente, não, vai dar 1.300 aqui, vou colocar aqui 7. 7% aqui vai dar 1.900, ou seja, se eu guardar 280, R$ 280 mensais, que é 7% do meu salário, muitas vezes você até consegue fazer isso aqui com pequenas mudanças na tua vida, né? Aí você vai ter aqui 1.900 por mês de salário, né, em cima desse capital aqui, que é 384 mil reais que você conquistou juntando nesse período. E você ainda vai pegar esses R$ 1.200, né, que é o valor que você vai conseguir um rendimento acima dos 6%. Essa parte acima dos 6% você vai reinvestir. Eu estou considerando que você vai achar pelo menos mais 4% aqui, que dá em torno da inflação. Reinvestir no seu capital todos os meses R$ 1.200, R$ 1.282. Então, ad eterno, ele vai ficar fornecendo aqui, atualizado, 1.923, 1 milhão não, R$ 1.923, tá, por mês. Isso é muito importante, tá, que você tenha essa referência, que uma gestão que vai economizar 7% aqui, certo? De um salário relativamente baixo, você vai ter aqui, se você deixar um período maior, né, porque investimento para aposentadoria, você tem que pensar nesse contexto. Quando você paga hoje em INSS, você faz uma previdência privada, tem que pensar com cabeça de investidor. Tá? Eu, por exemplo, tenho 35 anos que eu trabalho. Então, isso aqui para mim, eu acho perfeitamente factível, para você juntar um valor e poder ter um valor que complemente sua aposentadoria. Né? E, como eu disse, né, na medida que você aumenta a sua necessidade de patrimônio, né, de despesa, sua despesa mensal, você tem despesa muito alta, vai aumentar também toda a sua necessidade de patrimônio, tá? Para cobrir a tua despesa, né, mensal. Agora, um outro ponto importante, imagina que você tem 30 anos, tá? E você investiu, vai fazer aqui por 35 anos, o que, vai acontecer? Você vai chegar lá com 65 anos. Ah, Fernando, não quero chegar lá com 65 anos, eu quero ver aqui, eu vou fazer aqui com 25. Com 25 anos, você chegaria lá, se você tem 30 anos, vai ficar hoje com 55, com 280 você vai conseguir uma renda mensal de 946. Mas quem sabe você juntando aqui, tipo, 15%, deixa eu ver quanto é que dá, 15% por mês, você chegaria aos R$ 2.000. Ó. Chegaria com um patrimônio de 405 e R$ 2.000 mensais com 25 anos, aportando tipo R$ 600 por mês, que é 15% de economia sobre o seu salário. Então esse simulador eu vou deixar aqui para vocês. Vocês podem alterar só as células cinza, ele já calcula para você tudo isso aqui, quanto é que você vai ganhar, quanto é que você precisa de patrimônio. E o que eu quero mostrar aqui é a importância de você controlar as suas despesas. Porque se você não tem esse comparativo como as empresas fazem, né, mostrando, ó, aquela empresa tem metade do meu custo, como também o teu vizinho pode estar hoje com metade do teu custo, que faz uma gestão melhor das finanças, é mais criativo, né, para poder fazer com que aqueles recursos sejam melhor aproveitados. Talvez você diga assim, rapaz, isso é muito difícil, eu não vou conseguir, ou eu ganho um salário mínimo. Se você ganha um salário mínimo, não dá para você realmente juntar muita coisa, não.
Né? E, além do mais, é o seguinte, nesse caso, esse vídeo aqui seria para um outro estágio da sua vida, para você ganhar um pouco mais. Porém, se você ganha um salário mínimo, você deve estudar para ganhar novos conhecimentos, para aumentar a sua empregabilidade. É um outro conceito. Mas muitas pessoas já ganham um salário melhor. Eu vejo pessoas que têm uma renda familiar de 15 mil e estão no limite, 20 mil e estão no limite. Né? Por quê? O que é que está acontecendo? Onde é que você poderia trabalhar melhor para não te faltar esse recurso? Né? Então, você que está nessa situação precisa reanalisar como alocar o seu recurso, onde é que você gasta muito, pensando no seu eu futuro. Eu tenho pessoas que eu conheço que ganharam a vida toda em torno de 6 mil reais. Pouparam muito dinheiro, tá? Não gastaram muito, foi realmente uma situação bem apertada. Essa pessoa tem um patrimônio em torno de uns 3 milhões de reais, ganhando 6 mil reais. Agora, aportando muito. Algumas negociações a pessoa fez no longo da vida que pôde aproveitar melhor porque tinha recursos guardados, e quem tem recursos guardados consegue fazer negociações boas, muitas vezes pagando à vista. Você às vezes compra um imóvel, vende depois, ganhando dinheiro. Qualquer coisa que você vai comprar e vender, você tendo capital, você faz melhor. Então, essa pessoa, eu não conheço só uma não, mais de uma que tinha um salário pequeno, viveu conforme a sua realidade, né, que não é porque você paga as suas contas, você está vivendo conforme a sua realidade. Você tem que, ele pegou, juntou tudo isso e conseguiu hoje uma tranquilidade para se aposentar com um patrimônio acima de 3 milhões de reais e fora a aposentadoria. Então, ficou uma vida bem mais confortável. Você conseguir ali quase 20 mil por mês de renda é muito interessante. Eu espero que esse vídeo abra sua mente para a importância de você saber como deverá gerir melhor os seus recursos, se comparando assim como as empresas fazem, para que você e sua família consigam perceber a importância de guardar um valor para o futuro. Viva conforme a sua realidade. Né? E eu tenho certeza que dias melhores vão vir para a tua vida financeira. Você vai ter mais sabedoria para gerir os seus recursos e não vai passar nenhum aperto, que eu acho muito difícil. Né? A gente tem uma vida onde surgem necessidades, a gente não tem condição, não tem dinheiro. Né? A gente tem que realmente aprender até com o que Deus fala, né? Que é vivendo de maneira simples, mas essa simplicidade vai trazer muito mais equilíbrio para nossas vidas. Né? É muito mais saudável quando a gente não vive querendo viver a vida do outro, né? Invejando a vida do outro. A gente tem a nossa vida, a gente tem que viver conforme a nossa realidade. Isso vai nos dar muita paz. Compartilha esse vídeo que tem muita gente que está vivendo incorretamente e vai ter dias melhores se seguir as dicas aqui no meu canal. Forte abraço e até a próxima.